Graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, em toda a minha vida, eu vou ser bem sincero aqui nesta mensagem. Eu nunca trouxe algo aqui que eu pedisse para que você prestasse tanta atenção como eu lhe peço nesta mensagem. Não que as outras que trouxe aqui nesse canal não fossem importantes, mas essa é de uma extrema importância e vai muito além das outras que preguei, porque isso aqui é mais que uma mensagem, é um alerta, é um aviso. Queridos irmãos, eu como um pregador, pela misericórdia, não é por mérito não, é pela misericórdia, graça e bondade de Deus. O que mais ouço de muita gente é: Deus é na minha vida. E muitas pessoas de quem eu já ouvi isso é o diabo que está enganando ela. Porque muitas pessoas de quem já ouvi isso, não estou dizendo todas, sim, muitas, são pessoas que eu conheço, eles conhecem a palavra e estão andando errado. Eu vou lhe mostrar aqui: Deus não anda ao lado de quem anda errado. A partir do momento que alguém se torna conhecedor do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, e aquele alguém insiste em andar no erro, Deus não anda ao lado de quem anda errado. Não adianta que Deus não anda. A Escritura manda se afastar. Se Deus manda se afastar da pessoa que anda errado, por que Deus aí está ao lado de quem está errado, se o próprio Deus recomenda se afastar? Livro de Números, capítulo 16, redobre sua atenção. Eu peço que você redobre sua atenção nesta mensagem, porque tem muitas pessoas me ouvindo agora que estão equivocadas, dizendo Deus é comigo, e Deus não é coisa nenhuma com muitas pessoas que estão me ouvindo. Repito, estou falando muitas e não todas. Livro de Números 16, versículo de número 1, diz assim: Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Arrom, filho de Pelete, filho de Rubi. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Veja, com 250 homens dos filhos de Israel, ou do povo de Deus, príncipe da congregação, eleitos por ela. Esses 250 que se levantou com Corá para confrontar Moisés, esses 250 aqui que estava ao lado de Corá que era um homem perverso, um homem maligno, esses 250 se dizia ser de Deus, porque era dos filhos de Israel, mas estava ao lado de Corá contra Moisés. E esses 250 foram eleitos pela congregação, como diz aqui no versículo de número 2, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no nosso meio. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Queridos irmãos, você observa aqui que esse Corá, como falei, era um homem maligno, um homem perverso, um homem do coração podre. Se tinha alguém do coração maligno, era o tal do Corá. E ele convenceu 250 dos que se diziam de Deus e resolveram confrontar Moisés, no versículo 3 do capítulo 16 de Número, dizendo contra Moisés: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no nosso meio. Veja, estão confrontando Moisés, batendo de frente com Moisés, querendo contestar Moisés, como se Moisés estivesse errado e ele estivesse certo, achando que Deus estava com ele, como disse aqui no versículo 3, o Senhor está no nosso meio. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Moisés está pregando para que eles se arrependam. Moisés está querendo ensinar aquilo que é certo. Moisés está tentando convencer aqui, não só os que diziam ser de Deus, como os outros, para que eles ouvissem. E eles achou que Moisés estava errado e que eles Corá, mas esses 250 aqui estava certo. Aos olhos dele estava certo, dizendo: o Senhor está conosco. Deus não estava com eles, como vou te mostrar aqui. Mas eles achavam que estava. E era exatamente o que Moisés estava tentando fazer. Eles estavam convencidos de que Deus estava com eles, mas como Moisés percebeu que eles estavam todo errado, Moisés
deu conta de que Deus não estava com Corá e nem com esses 250, de maneira nenhuma Deus não estava. Mas ele estava convencido, dizendo assim: a congregação é santa, nós somos santos, e o Senhor está no nosso meio, andando todo errado. Como falei, Corá era um homem maligno, andava todo errado, e todos que acompanhavam Corá tornaram seu cúmplice, que está acompanhando ele. E agora Moisés está tentando convencer, eles estão confrontando Moisés. Ora, quem era Moisés? Nada menos o homem que Deus usou para abrir o mar, senhoras e senhores, para libertar Israel do Egito. Quem era Moisés? Nada menos o homem que o rosto brilhava, o homem que tocou na rocha e Deus fez brotar água da mesma. Moisés não era alguém qualquer, mas mesmo adiante de tamanhos milagres que Deus já havia usado Moisés, e eles sabiam, eles estavam convencidos pelo diabo de que eles estavam certos e Moisés errado. E Moisés está tentando convencer, porque Moisés está vendo que eles estão errados. Moisés está vendo que Corá e todo o povo está errado, mas Corá e os 250 que se dizia de Deus estão convencidos que eles são santos, que a congregação é santa e que Deus está no meio deles. Mas Moisés viu que não estava. Como tem tantas pessoas hoje em dia que dão um mau exemplo, dá um mau testemunho, usa a escritura para pedir dinheiro, Atos 2,45. O comum, conforme Atos 2,45, que a pessoa que tem ajudar quem está precisando, não tirar das pessoas. Atos 2,45. Hoje em dia tem tantos que causam escândalo, discórdia, discordando da palavra de Deus, anda todo errado, mentira uma atrás da outra, e o povo está seguindo. Será que não tem pessoas me ouvindo agora que está seguindo os Corá da vida? Eu vou lhe dizer, se tem alguém me ouvindo agora que congrega em alguma igreja, que usa a Bíblia para pedir dinheiro, que vive causando escândalo, política no altar, discórdia, mentira, entre tantas outras coisas, vaidade, esses pregadores estão indo para o inferno, e você que congrega nessas igrejas está indo para o inferno junto. É o que vai acontecer, que eu vou lhe mostrar. Havia muita gente de Deus aqui que estava acompanhando Corá, e Corá e esses 250 que se dizia de Deus estava convencido de que eles eram santos, de que a congregação era santa e que Deus estava com eles, como disse aqui no final do versículo 3. E o Senhor está no nosso meio, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Veja, eles não queriam ser submissos que Moisés pregava, não queriam obedecer a autoridade que estava sobre Moisés, não queria ouvir o que Moisés estava ensinando, dizendo: não, a gente não precisa te ouvir, nós sabemos o que tem que fazer, o Senhor está conosco e não com você, Moisés, é você que está errado, a verdade está conosco. Corá estava convicto de que Deus estava com eles, de que eles eram santos, de que a congregação era santa. Ele achava que era, ele achava que Deus estava, mas Deus não estava coisa nenhuma. E Moisés está tentando aqui de todas as maneiras, tentando convencer, porque Moisés está vendo que esse povo aqui vai tudo para o inferno. Como vou te mostrar aqui que foi o que aconteceu. Olha o versículo de número 5, a mensagem é longa, diz assim: e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai-vos incensário, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo nele, amanhã sobre ele deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi. Veja que no versículo 3 eles repreenderam Moisés. No versículo 7, no final do versículo 7, Moisés está repreendendo Corá. Olha o versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi, acaso é para vós outra coisa somente de que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhes. Moisés está chamando a atenção. E te fazer chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais
sacerdócio. Sabe o que Moisés está dizendo para Corá? Vocês nem no altar deveriam subir. Moisés está dizendo para Corá: vocês não deveriam ministrar o Todo-Poderoso. Vocês deveriam ter vergonha do que vocês estão fazendo. Vocês deveriam ter caráter. Vocês deveriam se arrepender e jamais pensar em exercer o sacerdócio como vocês estão. Vocês estão tudo em pecado. Vocês estão tudo errando. Vocês estão contra o Senhor. Moisés está tentando alertar, porque Moisés está vendo que Corá e todo o povo estão dando errado. Então Moisés está tentando despertar, porque Moisés está vendo que o caminho de Corá e todos que estão seguindo Corá é o inferno, é o que vai acontecer aqui. E eu vou lhe mostrar no final da mensagem. Mas Corá, com esses 250 que se dizia de Deus e tudo que Corá tinha, continuou batendo de frente, achando que Moisés estava errado, ele estava certo, achando que Deus não estava com Moisés, mas achando que Deus estava com ele. Corá e esses 250 que se dizia de Deus estava convicto de que Moisés estava errado e era com eles que Deus estava. Eles pensavam isso. Deus não estava com eles, mas eles achavam que estava andando todo errado e achando que Deus estava com eles, confrontando Moisés, o homem que o rosto brilhava. Vai hoje repreender um crente que anda errado, ele vai olhar e dizer assim: vai cuidar da sua vida, que da minha cuido eu. Por mais que você queira o bem de alguém, mas se você for repreender, vai virar as costas, vai ficar bicudo. Tem uns irmãozinhos que ficam bicudo, tem umas irmãzinhas que ficam bicuda, sai da igreja, sai repreendido, vai pro inferno. Você que quando é repreendido fecha a cara. Você que quando é repreendido sai da igreja. Você que quando é repreendido não quer obedecer. Ei, a palavra diz que o pai repreende o filho que ama. Você que é rebelde como Corá, vou repetir: se não se arrepender, vai para o inferno também. É o caminho de quem não quer obedecer. É o caminho de quem rouba. É o caminho de quem usa a Bíblia para tirar dinheiro. É o caminho de quem vira as costas para a igreja, vira as costas para não obedecer. É o caminho dos infiéis que não quer ser dizimista. É o caminho daqueles que preferem andar na vaidade, que é ignorante. O inferno é o lugar que cabe essas pessoas. O povo de Deus aqui, um bocado está indo para o inferno do Corá. E eu vou te mostrar aqui, versículo de número 12, diz assim no 11: pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. Moisés está repreendendo, falando: tu, Corá, e todos que estão te seguindo estão contra o Senhor. Mas Moisés está mostrando que eles estão contra Deus, Corá e todos que estão seguindo a ele. Mas Corá está convicto aqui no versículo 3: não, o povo é santo, a congregação é santa e o Senhor está no nosso meio, nós somos santos. Todo o povo aqui é santo, toda a congregação é santa, o Senhor está no nosso meio. Nós não precisamos de você, Moisés. Ignorante, rebelde. Cuidado com rebeldia. A rebeldia é aquele que bate de frente com a sua liderança, aquele que bate de frente com aquele que preside no altar, aquele que não aceita disciplina, aquele que não aceita a palavra que discorde. Cuidado com rebeldia. O inferno é o lugar que cabe todos os rebeldes. Lugar de rebelde é no inferno, viu, irmão? Cuidado com rebeldia. Moisés alertou no versículo 11: você, Corá, e todos que te seguem estão contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Vocês estão murmurando contra Arão sobre o que ele pregou. Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Moisés está alertando, mas não estão dando ouvido. Olha o versículo 26. E disse à congregação: desviai-vos, peço, das tendas destes homens perversos. Moisés alertando o povo para se desviar da tenda daqueles que estavam contra o que ele pregava. E não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatado em todos os seus pecados. Veja, eu estou aqui no livro de Números, Antigo Testamento. Seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus sempre usou seus profetas, seus mensageiros ou seus enviados para alertar o povo dele, para se desviar da tenda, onde a tenda é a igreja, para se desviar da perversidade, para se afastar dos perversos, dos que andam errado, dos mentirosos, para se afastar daqueles que roubam, para se afastar dos vaidosos, para se afastar dos idólatras, para se afastar daqueles que causam escândalo, que dão mau exemplo, para se afastar dos políticos, para se afastar do mundo. A recomendação é se afastar, porque se você não se afastar, você será apanhado no pecado do seu pastor, do seu apóstolo,
seu padre, o inferno para onde eles vão, está levando muita gente junto. Antigo Testamento, Novo Testamento agora, Romanos 16, 17 e 18. Observai os que não andam segundo o meu evangelho, em discordância, dando mau exemplo. Afastai-vos dos tais, pois não está servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia manda se afastar, senão será cúmplice. Efésios, também Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7 e versículo 11. A Bíblia manda se afastar do erro dos outros, porque se não se afastar, será cúmplice do pecado dos outros. Senão, a gente não pode aprovar aquilo que Deus aprova. Mentira, escândalo, que é o que nós mais vemos hoje em dia, dão o nome de Jesus a falar, vaidade, todo tipo de coisa errada no altar de muitas igrejas, entre tantas outras coisas. Antigo Testamento e Novo Testamento, a recomendação é se afastar, senão será cúmplice do erro deles. Você que congrega nessas igrejas aí, que causa só escândalo, discórdia, vive tirando tudo que as pessoas têm, sai. Se você não sair, você vai para o inferno junto com esses tais pregadores que se diz de Deus e não são. É a Bíblia que recomenda isso, não sou eu. Não estou julgando, não estou condenando, é Bíblia isso daqui. É duro ouvir a verdade, mas a recomendação da palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento também. Eu não vejo ninguém alertar ninguém, vejo pregar prosperidade, riqueza, fantasia, vaidade, agradar. Mas por que não fala a verdade? Tem medo? Não tem coragem de falar? Porventura, esses alertas não são palavra de Deus? Esse tipo de cuidado aqui não é bondade e misericórdia de Deus para conosco? Porque não é pregado? Porque só se prega o que as pessoas querem ouvir? Se afasta, independente da igreja. Se causa escândalo, se não paga ninguém, se há vaidade, se há mentira, se há ódio, politicagem dentro da sujeiraiada miserável, um ódio miserável, se afasta desse lugar. Isso não é igreja. Se muita gente que está em muitos lugares soubesse ler Bíblia, a maioria dessas igrejas aí que está lotada estaria tudo vazia. Como disse certa vez o pastor Eliseu Rodrigues, estaria tudo vazia mesmo. É porque o povo é ignorante, não lê Bíblia, acredita em qualquer coisa. Tem 250 aqui que se dizia de Deus, estava acreditando juntamente com Corá que Deus estava com eles, e Deus não estava. E Moisés alertou o povo. Levantaram-se do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, no versículo 30, se o Senhor criar alguma coisa inaudita ou diferente, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu ou se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com todas com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Moisés estava falando: vocês dizem que Deus é com vocês e que não é comigo. Eu vou mostrar para vocês que Deus é comigo e não é com vocês. O Satanás está enganando vocês achando que vocês são santos, que a congregação é santa e que Deus está no meio de vocês. Eu vou mostrar que vocês estão errados, que o diabo está enganando vocês. Vocês acham que Deus é com vocês, mas Deus não é com vocês coisa nenhuma. E eu vou provar. Moisés dizendo isso. Se acontecer com vocês, ó Moisés agora colocando o Corá no seu devido lugar, se acontecer com vocês algo diferente, e
vocês morrerem de algo diferente do que os outros morrem, vocês vão saber que foi o Senhor que me enviou. Enquanto Moisés fala, sabe o que acontece? A terra abriu debaixo de Corá com todos que estavam ali seguindo. É a casa, criação, criança, mulher, os homens que seguiam Corá, todos desceram vivo ao abismo. A terra engoliu todos eles. E vivo desceram o abismo, foram engolidos por uma cratera. Enquanto Moisés falava, isso aconteceu. Moisés provando, colocou temor no coração de todos os outros, para que obedecesse o que Moisés pregava. Porque tinha muita gente que estava se perdendo por causa de Corá. Eu estou dizendo que não vai demorar. Algo diferente, algo que vai deixar a humanidade perplexa, vai acontecer no meio do evangelho aqui no Brasil. Grava isso, grave e me cobre. Não vai demorar. Algo fora do comum vai acontecer no nosso país, no meio dos crentes. O que se diz crente? Muitos que se diz crente e não são. E vai ficar provado de que o Senhor me trouxe aqui para trazer essa mensagem. E aqueles que algo diferente, algo fora do comum, que vai acontecer com muitos, vai ficar provado que são pessoas que estão na presença, mas têm desprezado a palavra do Todo-Poderoso. Guarda essa palavra, me cobre depois. Fica atento, se você congrega nesse tipo de lugar, se você segue esse tipo de pregador que anda todo errado e você sabe, escândalo, politicaço, geraiada, sai desse lugar. Se não sair, o lugar para onde ele é, para onde você vai junto, porque você está sendo cúmplice dos pecados deles. Cuidado com rebeldia, cuidado com ignorância, é melhor que ouça, senão você vai pagar o preço. Vou ficando por aqui, pense nisso, que Deus tenha misericórdia de todos no nome de Jesus.